Então, pessoal, hoje a gente vai falar aqui mais sobre React, né? Vamos continuar aqui aprofundando os nossos conhecimentos aqui em React. E hoje vai ser um pouco mais complicado. Mais uma vez, vou tentar encurtar um pouco mais o tempo. Ver se a gente fica aqui perto de 1 hora e meia ou menos, para a gente ter mais tempo aqui para praticar depois. Mas o que eu vou explicar hoje acaba por ser um ponto que o pessoal tem mais dificuldade aqui na entrada do React, que é a maravilha dos estados. Ok? Aqui os estados é algo que o pessoal batalha aqui bastante no início. E o que é aqui os estados? O estado é, no fundo, o state. Okay? Então, o tal use state é aqui uma lógica muito própria aqui do React. Então, o use state consiste em a gente ter aqui uma função importada aqui do React, que é o tal useState, que ele retorna depois dois valores. Ele retorna um array no fundo, que a gente tem então na primeira posição do array um valor de leitura, né, do valor de estado atual, e depois você daí devolve um outro valor, que no caso aqui é esse tal set e state. Deixa eu ver se eu aumentar. Não aumenta. Dá para ler bem assim? Dá, né? Mais ou menos? Dá. Ok. Então, e o segundo parâmetro, então, é, é uma função que nos permite alterar o valor do state. Então, o que acontece? Sempre que o state ele é alterado, o React ele vai reprocessar o componente e fazer um novo return. Okay? Então, toda vez que eu chamar aqui o set contador, nesse caso, ele vai provocar aqui um novo processamento da função do state, do componente, que vai provocar um novo render. Provocando um novo render, ele vai dar aqui nessa variável, ou nessa constante aqui do contador, o novo valor do novo estado, que aqui no caso está incrementando mais um. Okay? Então essa é a lógica dos states. Nós temos. E aqui depois tem o valor inicial, que é esse zero, né, que está sendo passado. Então a gente tem uma função que recebe um valor para dar o valor inicial, e essa função retorna um array com dois valores, que é um de leitura e outro de alteração, de escrita, né? Permite alterar o nosso estado. Então esse estado aqui, para que ele é útil? Ele serve para a gente guardar informações internas no componente. Aqui está dizendo valores aqui em cima, mas é um valor qualquer, uma informação qualquer, um objeto, um array, qualquer coisa que sirva depois para nós utilizarmos no render. E o render é o quê? O render, no fundo, é o resultado do meu return. Então, é o meu HTML que eu estou retornando o meu componente. Então, se eu tenho algo que é programado, que tem que sair aqui no meu return, eu vou ter que ajustar aqui com o código. E nesse caso, então, eu vou ter aqui uma intervenção aqui no meu return com código, que é aqui usando essas chaves. E no caso do state, aí ele vai reprocessar aqui o render todas as vezes que for chamada aqui essa função de alteração do state, para obter o novo valor aqui no contador. Em miúdos, assim, resumindo um pouco, isso, até explicando demasiado, é isso que acontece. Agora vamos ver na prática. E o mais complicado é ver se vocês conseguem entender. E, pessoal, é normal a gente ter aqui dificuldades com isso, é onde o pessoal apanha bastante. E aí é ir perguntando e a gente tentar esclarecer ao máximo isso, para ver se fica bem entendido. Então, antes de avançar aqui bem com isso, vamos começar por criar aqui uma página nova. A gente tinha criado aqui o vinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu salvar aqui, que eu fiz aqui uma alteração. Só ver se fica bom. Ok, beleza. Tirei aqui os produtos que eu vou brincar com ele daqui a pouco. A gente fez aqui essa questão na última aula da componentização e tal. Usamos isso.
É, e deixa eu desligar aqui, estão falando muito comigo agora. Bem, como é que a gente cria aqui uma nova página? Nós criamos o vinho, aqui, essa página de vinhos da última vez, injetando isso aqui no header, né? Viemos aqui, opa, viemos aqui no header e colocamos a opção de menu aqui à mão, né? Sendo que aqui a estrutura do menu, esse menu é o que vem, é fornecido pelo Cloar. Então a gente fez aqui uma inclusão à mão para aparecer lá no menu, como item do menu, e criamos a página aqui no app, certo? E criamos aqui o tal route para ter a URL navegável para a página de vinho. Bem, o Cloar ele faz aqui várias coisas, né? Para a gente estruturar as nossas páginas. Então, uma coisa que ele tem é aqui no menu, a gente tem aqui o menu página. Então, aqui a gente pode criar novas páginas. Eu escolho qual é o idioma que eu vou querer criar, se eu vou ter uma página Py para fazer uma estrutura de menu. E aqui a ligação é o meu endereço da minha página. Então, eu vou por aqui barra produtos, que é então para criar aqui na URL, então produtos da vida, algo assim. Que atualmente não vai dar nada, vai dar uma página em branco. Então não existe. E aí eu posso pôr no título o nome da minha página. Boa tarde, Bianca. E aí aqui no título, então, eu coloco aqui o nome da minha página. O estado, se eu pôr como rascunho, ela não fica disponível ainda na navegação, aqui no menu, mas vai ficar pela URL. Aí eu posso ir testando sem estar publicado. Mas no caso, já quero publicar logo, vai embora. Aqui eu sinalizo se aparece no menu ou não, e aqui eu posso alterar o título da minha página para outra coisa que eu queira que apareça no menu. Às vezes o título da página é meio grande e a gente quer no menu então um nome mais curto, então a gente pode jogar aqui com isso. Mas nesse caso pode ser igual. E aqui esse ordem vai ser o posicionamento no menu, sendo que é de ordem crescente numérica. Então, uma boa prática é saltar, pular de 10 em 10. Se a gente quiser pôr uma outra página no futuro, aqui no meio das duas, então basta pôr o valor 15, né? Daí fica mais fácil a gente intervir aqui. Beleza, criei a página, já aparece aqui. Já tem aqui produtos. Né? Aqui existe o quê? Não existe nada, está em branco. Né? Mas já tem aqui a URL. Então, criou, mas está em branco. Aqui está a navegação, que a gente já viu do route, né? Que ele navega rápido sem atualizar toda a página. Então agora eu vou criar aqui uma nova pasta. Então, products. E agora aqui o meu index.js. Beleza. Então aqui já não é preciso, né? Pelo que a gente viu na última aula, pelo menos o que o Gabriel falou, já não é preciso fazer um import do React. Vamos ver. Products. E aqui vai estar o meu componente, né? Export default products. Return, então, aqui vou retornar o quê? Um section. E aqui, section. E aqui, então, H1 está fazendo isso. Okay. Escrever direto e já vai. Produtos. Ok. Vamos ver o que isso faz. Eu tô com uma mania agora de não largar os pontos vírgulas. Só que sim. Ok. E aqui ainda não funciona a nossa página. Então criamos uma nova página, que a gente falou a nível de organização de código na última aula. Deixa eu fechar aqui os componentes. A gente não vai precisar hoje, nenhuma vez. Então, criamos aqui a página, o código está organizado, mas faltou uma coisa importantíssima, né? Que é registrar aqui no nosso router, que é uma página customizada. Ok? Então, eu vou criar aqui o produtos. Bem, aqui
Vou chamar então meu novo componente que eu criei. E isso ele vai fazer com que ele, se eu clicar aqui, ele já vai fazer o meu import automático. Senão, a gente teria que importar à mão. Convém a gente verificar sempre. Parece que ele pulou aqui uma linha. Então, import. Olha, ele importou. O que a gente falou na última aula da ordem dos imports, né? Onde é que isso aqui deveria ficar? O que vocês acham? Lá em cima, Lá em cima na onde? primeira, na linha 9 pode ser. Na linha 9. Então, eu tiro daqui e ponho aqui na linha 9. Por quê? Porque. Ah, não, não, me enganei. Na verdade seria na linha 18. 18. Boa. Por quê? Consegue explicar? Porque esse grupo aí de imposto vai estar no mesmo nível, mais ou menos. Exatamente, ok? É por aí. Mesmo nível, eu vou tentar explicar aqui um pouquinho melhor. Olá, Guilherme, boa tarde. Ou seja, isso aqui a gente tem agrupado, na realidade, mais assim, talvez. Primeiro, os importes globais, né? Primeiro a gente prioriza aqui os importes globais. Depois, então, aqui os importes mais globais e mais úteis, de baixo nível aqui, internos do nosso projeto. Que acaba por ser esse, common, base, né? E esse page not found acaba por ser mais padrão. Ou até podia ser assim, né? Ter todas as páginas aqui agrupadas. E depois aqui agrupando as páginas e por último o less, né? Então, deixando que ele importa automaticamente, ele vai indo pondo aqui de qualquer maneira, né? Então convém a gente ver, o editor nos facilita a vida, mas não faz direito. Então a gente tem que vir dar aqui um toquezinho para a coisa ficar melhor. Então, ter a coisa assim, um código bem organizado. Beleza, vamos ver se funciona. Olha, apareceu aqui, produtos. Ok, então já parece que funciona a nossa página, né? Para um H1 está um pouco pequeno. Deixa eu ver. X, Y. Vamos ver se atualizou. Ok, atualizou. Y. Então, depois, aos poucos eu vou explicar mais funcionalidades aqui do Cloar, nas próximas aulas talvez, de como a gente vai construindo aqui o nosso site utilizando aqui esse back-office. Mas para já eu vou pular aqui esses automatismos do Cloar para explicar mais baixo nível como isso aqui funciona, agora puxando para a lógica do state. Então, apesar de estarmos aqui em produtos, eu vou fazer aqui uns exemplos. Aliás, aqui até vou importar o design, né? Vou fazer aqui import do typography aqui from entd e aí aqui const title, né? Aqui o title, como é que era o title? E tem qual é o parâmetro que diz? É o level? É o level? Acho que Será que é isso? Agora sim, agora parece um H1. Beleza. E vamos pôr também já agora o nosso less, né? Port from index.less. Será assim? Ponto barra, né? Ou seja, vai ser nessa pasta onde eu estou. Então, incluo aqui o index.less. Aqui não tem from, né? Vou fazer tudo em ponto e vírgula. Aliás, não, ponto e vírgula. Aí, aqui no ponto less, vamos lá. Ponto products. Aqui sei lá, 50px. Pera. Deixa eu ver se esse aqui funciona. Class. Então, products. Eu acho que está caindo naquele problema que a gente viu da última. Ah, não, tá certo. Beleza. Ok, então indo agora para o use state. Então, voltando aqui aos estados, a gente vai ter que fazer então aqui um import, né?
do use state from React. Okay? Então, React fornece aqui o nosso use state. Então, eu vou criar aqui algo relativamente simples, aqui um contador. Tá bem? Então, eu vou fazer aqui um const contador, vírgula set contador. Que vai ser igual ao quê? Use state, que recebe o estado inicial aqui de 0. Então, contador atual, contador. Então aqui eu vou pôr um div. Esse aqui eu já vi que ele tem que se eu digitar certinho assim agora, fechar, ele cria. Exato. E aqui um botão. Vou criar uma coisa mais bonitinha aqui do anti-design. A gente tem um botão bonito, não aquele botão cru do HTML. Então o button, uma. E aqui então vai ser incrementa. Okay? Mais um. Beleza. Então a gente já vem aqui nele. A gente fala. Como é que a coisa está agora? Então eu tenho aqui contador atual 0. Né? Deixa eu aumentar aqui, vocês verem bem. Okay. Então meu contador atual é 0. Beleza. Como é que eu agora, por exemplo, se não quiser que o meu contador inicie como 0, o que eu posso fazer? Alguma sugestão? Imagina que eu quero começar meu contador com 10, com 20, com 100. Mudar o parâmetro ali passado pelo useState. Aqui, né? Então trocar esse 0 Isso. por logo 1000. Não fez nada. Por que não fez nada? Deixa eu ver. Será que não está atualizando automaticamente? Não. Deve ter crashado aqui o update automático. Acho que me crashou a internet. Tá bonito. Deixa eu ver aqui se a internet tá boa. Olha, foi-se. O Guilherme tava aí com um problema no container. Deixa eu ver aqui no Ctrl J. Como que é? Ctrl J vai terminar. Ixi. Ok. Tô com falta de memória. Beleza. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Quem é que anda aqui devorando a memória? Okay. Meu container parece que está explodindo. Aqui também ferrou. Legal. Vou dar aqui uma limpadinha. Tenho só 4, pois podia estar com mais. Beleza. Aqui, certo. Okay. Bem, deixa eu levantar aqui de novo, ver se a coisa vai. Ok. Tá. O servidor tem 70 GB e 9 GB de memória livre. Portanto, no servidor não é, no meu container mesmo. Você Sim. falou comigo? Não, eu tava perguntando porque tu também tava com um problema parecido, né? De memória. É isso mesmo. Eu acho que os 4 GB está começando a ficar apertado. Aqui o Webpack também, o Webpack consome muita memória. Ver se não fica me acontecendo muito isso. Eu acho que eu não tenho mais nada aqui executando. Deixa eu ver se tem algum processo em Node. Aqui do Netune só tem um.
E do Node. Ixi, Node eu tenho vários. Isso aqui, ok, mas aqui já não é. Parece que eu tenho outros terminais rodando em background. Bem, ver se não engasga mais, parece que eu estou com uns 2 ou 3 terminais executando em paralelo. Ok, deixa eu só fazer aqui um testezinho para ver se... Ah, aqui já não vai dar. Ah, não. Parece que tá, beleza. Ok, então é isso mesmo. Ok. Reload. Bem, é isso, parece que tá bom. Devia dar. Só porque eu abri duas janelas. Vamos ver se a gente consegue. Então, cd ponto ponto, ponto ponto. Então aqui inicio a minha app do campo fresco. Então tá. Eu tenho uma forma de contornar isso. Deixa eu ver, se travar de novo, eu vou fazer aqui do outro jeito. Tem que aumentar a memória do meu container depois. Beleza. Deixa aqui pequenininho. Ok, então incrementei aqui valor x e agora aqui ele deve iniciar. Aqui está x, deixa eu voltar para o valor atual. Beleza. Então está aqui 1000, né? Então se eu mexer aqui no meu state atual, mudar para 100. Então como o Gabriel estava falando, então mudou aqui. Se eu quiser incrementar esse contador, como é que eu posso fazer? Tudo que eu já falei, alguém pegou algo que sugere aqui que eu posso utilizar para aumentar, incrementar a minha contagem? Usar o set contador, aí passando como parâmetro o contador mais um. Fazer o set contador. Aonde que eu faço esse set contador? No botão. No No, botão. Ok. isso. Como eu faço isso? O onClick, o parâmetro onClick. Boa. Então aqui no onClick, então eu posso fazer o meu set contador. Algo assim? Ah, não, tem que passar, tem que ser uma função Muito o que bom. vai passar para o onClick. Então pode ser assim, né? Pode ser uma arrow function single line, né? Uma arrow function de linha única, que daí eu não preciso utilizar chaves. Então já passo o que essa função vai executar já direto, né? Então, estruturando melhor para ficar aqui mais visível o código, eu posso ter algo assim, né? E aí aqui é o meu onClick. Então quando eu clico aqui no onClick, ele vai incrementar aqui o meu contador. Com o quê? Com o contador atual, né? O contador atual mais um. Então, vamos ver se brinca. Olha lá, incrementa. Ok, está funcionando. Então, o que ele está fazendo aqui, pessoal? Eu tô, eu tenho aqui o meu contador, né? Repara, esse meu set contador, ele está executando a função que eu recebi do useState, a minha função de alteração de valor. Depois, essa função vai fazer com que internamente ali o useState ele seja atualizado e daí devolve então um novo valor. Só que aqui no meio ele tem um mecanismo também que ele vai fazer com que o componente seja reprocessado, para trazer aqui o novo valor nessa constante do contador. Okay? Então é essa voltinha que é dada. E a gente tem que entender então esse funcionamento interno do React para pensar depois, interpretar o código e pensar como a gente vai implementar as coisas.
É aqui que o pessoal começa a ter muita dificuldade, que é, e se você só tatuar isso na cabeça aqui, toda vez que eu provoco um set, aqui o nome do state, né? Por isso que a gente deve chamar, aqui a gente pode chamar, pessoal, qualquer coisa, né? Eu posso vir aqui e chamar XYZ, ok? XYZ. Né? Ou pior ainda, por exemplo, contagem, que aqui funciona? Funciona. A gente dá aqui os nomes que a gente quiser, entendeu? Só que por boas práticas, né, o padrão é a gente usar aqui o set, para dizer que nós vamos setar um novo valor para o contador. Okay? Então, é importante cumprir esse padrão de o segundo elemento aqui do array que o useState retorna tem aqui sempre o prefixo set. Depois, cumprindo as regras do camel case, a segunda palavra começa com a letra maiúscula. Okay? Depois, no outro, então a gente tem o que está na frente do set, só com letra pequena, né? Se eu tiver aqui uma outra segunda palavra, faria assim, né? Para global, seria algo assim. Okay. Então, a primeira palavra com letra minúscula, a segunda, então, começa com letra maiúscula. Então, na segunda, a gente tem aqui a nossa leitura. Okay? Então, essa voltinha aqui que é dada. Aqui no meio, obviamente, para o valor que é passado entrar aqui nesse nossa constante de leitura, o que tem que ter aqui no meio? Ele vai recarregar o nosso componente, ou seja, ele vai reexecutar o nosso componente para obter aqui nessa variável o novo valor para poder ser utilizado. Então, é isso assim que o mecanismo aqui do, dos state funciona. Então, se a gente quiser decrementar, como é que a gente faz? Então, aqui, decrementa, e temos então o menos 1. Ui, contador, aqui, contador global. Okay. Acho que vai ser complicado hoje. Ah não, já deu. Sei que foi problema de memória de novo. Então está subindo e agora aqui está descendo. Okay? Vamos embora. Agora, imagina o seguinte. Eu quero, quando chegar no 100, que ele não desça mais. E quando chegar no 110, também que ele não suba mais. 110. Como é que eu posso fazer isso? Alguma sugestão? Como é que eu faria isso Fazer aqui? com F, Fazer um if? pode Ok. ser. Sim. Aonde? Aqui nesses onClicks, né? Seria assim, Luciano? Aqui nos cliques? Aí eu não sei se precisa de uma função fora para chamar. Ok. Pode ser também, ok? Mas eu posso programar o que eu quiser aqui dentro. Vamos fazer assim para já. Então, como eu vou pôr um if, então eu vou acrescentar várias linhas aqui nessa função. Então, eu preciso pôr as chaves, né? Eu preciso acrescentar aqui as chaves para ter várias linhas. Então, if, contador geral, maior que 110, return. Já não faz mais nada. E aqui é a mesma coisa, né? If também menor igual a 90, é melhor. E maior ou igual. Na verdade, só igual a 100, 110, né, como vai variando de 1 em 1, já serviria. Então, vamos ver se resultou.
Não é geral, é global. Essa segunda palavra está me ferrando aqui, legal. E vocês também, que não estão me sugerindo aqui. Vamos lá. Ó, não vai mais. E agora também não vai mais. O não decrementa. Oh, foi? Ah, estava aqui engasgado. Ok? Do 90 não passa. E do 110 também não passa. Beleza, está funcionando. Outra forma de fazer isso. Como a Luciana falou, a gente podia pôr então numa função externa. Como é que eu faria isso? Eu posso fazer então um function incrementa, né? Algo assim, colocar aqui, né? E aí já não preciso disso aqui, nem disso aqui. E coloco aqui. E aqui então, incrementa. Agora imagina que meu código está organizado aqui com várias funções que eu vou criando para organizar o meu código. E aqui eu tenho function e function, ok? Então, uma coisa que está virando padrão já há algum tempo é quando a gente tem uma função interna no nosso componente, a gente não usa o function. A gente usa o const, ok? E arrow function. Okay? Então a gente faz dessa forma. Por quê? Para quando a gente lê o código, tudo que for function a gente já sabe que é um componente React. O que não é function, então já é algo interno. Okay? É uma forma de já diferenciar logo na leitura do código aqui um pouco as coisas. Só que outro detalhe importante, nós estamos falando aqui de um on-click, on de evento, né? E é quando aqui clicar e tal. No click, então, vai fazer algo. Então, para isso, a gente também usa nas nossas funções o prefixo on. Okay? Isso é importante para ajudar a ficar mais claro o que eu estou vendo. Né? Ou seja, quando eu leio aqui o código, então, on incremento, ou seja, quando isso aqui faz parte de algum evento. Daí eu procuro lá embaixo onde é que você está sendo incluído, então está sendo incluído no onClick. Para eu melhorar a interpretação desse código, o que eu posso fazer? Daqui o nome da função, o que eu podia pôr mais aqui? Que seria útil? Alguma sugestão? Que tal pôr então o nosso tipo de evento? Ou incrementa click, né, por exemplo. Daí já fica mais claro quando eu ler aqui em cima, que é o click aqui de quando algo é clicado. Okay? Então esse clique aqui vai ser mais, esse clique é mais para ficar mais claro ainda que é uma operação de clique do mouse, né? É uma opção, okay? Não quer dizer que aqui seja obrigatório, é só uma questão de tornar a coisa mais intuitiva. Então é uma opção que se pode ter é acrescentar isso. Mas o que é obrigatório mesmo é esse on, da mesma forma que nós temos o set. Então, muito importante ter atenção a isso. Beleza, então isso aqui está funcionando. E temos aqui essa função injetada no código e essa outra que é externa. Eu vou deixar assim para já. Agora, uma outra forma de eu poder manipular aqui esse use state, aqui esses limites. Bem, eu tenho aqui essa limitação, né, do se for menor ou igual a 90. Eu vou trocar agora aqui o maior igual, vou tirar. E agora eu quero pôr a limitação. Como é que eu ponho? Existe uma coisa no React que é os efeitos, que é o use effect. Com esse use effect a gente controla os ciclos de processamento aqui na renderização. Toda vez que o que é uma renderização? É quando o componente processa um novo return. Da última aula a gente falou bastante sobre a estrutura de código, então a gente tem que ter muita atenção como a gente organiza os nossos componentes para a renderização dos componentes serem eficientes. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver um componente com demasiado código, toda vez que ele altera aqui um state, alguma coisa, ele vai processar todo o nosso return, sendo muito grande, vai ficar pesado. Okay? Então a gente tem que ter algum cuidado quando a gente vai estruturando os componentes. Quanto mais enxutos, mais curtos, melhor. Mas claro que a gente não precisa fazer um componente por tag, né? Não vamos ir ao exagero. Okay? Então lembrar daquela lógica que a gente viu lá atrás do Atomic Design,
ter a ideia da ideia dos átomos, moléculas e organismos, né? Por aí vai. Bem, como é que a gente usa o useEffect? O useEffect, ele recebe dois parâmetros. Okay? O useState recebe um, que é o valor padrão, e o useEffect recebe dois. O que são esses dois? Uma função, okay? Ele recebe como primeiro parâmetro uma função, e como segundo parâmetro um array. Okay? É obrigatório ter esse array. Nunca esqueçam esse array. Se vocês esquecerem esse array, vocês vão ter vão ter o vosso componente em loop infinito. Okay? Daí esse useEffect vai estar executando constantemente em loop infinito. Então é crítico ter passar os dois parâmetros sempre no useEffect, sempre, sempre, sempre. Função mais array vazio. Então uma forma de a gente consumir menos linhas, aliás, eu vou por aqui agora. Componente inicial. O que ele vai fazer? Aqui, ó, componente inicial. Ele só vai executar uma única vez quando o nosso componente ele é criado. Okay? Então ele cria o componente, ou seja, que ele coloca na tela, ele imprime isso. Se eu mexer aqui nos botões, ele não vai fazer nada. Então, deixa eu ferrar aqui meu computador agora e o container. Vamos provocar um loop infinito para vocês verem. Okay? Vou gravar assim, agora... Ó, tá aqui. Executou mesmo, ok. Agora deixa eu fazer aqui. Olha lá, toda vez que eu clico, agora ele está executando. Okay? Então, em qualquer processamento aqui, ele está executando aqui o meu useEffect. Se eu tivesse aqui uma alteração constante aqui do useState, então ter algo. Imagina agora que eu vou colocar um set contador aqui dentro do meu useState. Isso aqui eu vou estar provocando um loop infinito. Okay? Então, sempre leva aqui o tal do array. Uma forma que se organiza muito o código do useEffect é dessa forma. Função lá em cima, fecha aqui no canto, okay? Para evitar o código Hadouken, né? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que é a primeira vez que eu uso esse termo aqui, né? Hadouken. Ok. Acho que eu tenho aqui uma imagem. Okay? Que é isso aqui. Que entra também na lógica dos ifs que a gente falou da outra vez, né? Se eu tenho aqui o código com muitas. Olha, isso aqui é JavaScript mesmo, load link e tal. Ou seja, é o código assim, escadinha, muito interno, né? Usar os ifs, a sequência de ifs, né? A gente deve evitar ao máximo esse tipo de código. Não é nada assim muito, muito bacana. Vou deixar aqui grande. Então, para evitar esse tipo de código, então a gente simplifica aqui dessa forma para ficar. E aqui a gente pode. Fica aqui só uma indentação. Agora, como eu tirei o meu limite aqui do 110, como é que eu uso isso, limito com o useEffect? Então eu pego, dentro desse array, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o que eu quero observar alterações. Então a lógica é o seguinte: quando esse contador global for alterado, provoca um efeito. Esse provocar efeito vai executar essa minha função. Para isso que serve esse array. Okay? Então, com esse array, eu posso amarrar aqui coisas que vão sendo alteradas ao longo do tempo, para eu criar aqui um modo de observação. Aí, agora, eu posso vir aqui e dizer que, caso o meu contador global seja maior que 110, então set contador global para 110. Okay? Vamos ver se funciona? Eduardo, Sim, sim, sim. lá na linha 19, você tem que ajeitar ali. Contador global. Ah, contador global. Ok, obrigado.
Tava aqui dando erro também e eu não estava lendo direito. Valeu mesmo. Beleza. Deixa eu fechar aqui, já não preciso, né? Então, vou incrementando. Cheguei no 110 e ele dá ali uma. Ele tenta ir e volta, né? Que é exatamente isso. Ele está incrementando aqui embaixo e eu aqui estou forçando ele voltar então para o 110. Ou seja, ele meio que muda para o 111 e logo a seguir já muda de volta para o 110. Então, eu posso também tirar aqui esse meu limite, aqui de baixo, né? E colocá-lo também aqui. Né? If controller. Então, os meus limites estão aqui nesse use effect. E vamos ver como é que fica. Decrementa e não baixa ali. Okay? Tenta baixar e fixa ali nos 90. Okay? Então, para isso que serve então o use effect. A gente tanto intervém aqui quando o componente constrói, quando ele ou então quando é que é alterado os states, dá para utilizar aqui o use effect. Da mesma forma, a gente pode passar aqui props, tá bem? Normalmente é usado então aqui para detectar alterações de state e alterações de props. Alterações de props, próxima aula, a gente fala sobre isso. Outro truque aqui do use effect que é um pouco menos conhecido, menos usado, que é quando o meu componente ele é destruído. Então, quando ele é destruído, eu posso retornar aqui uma função. Nesse caso, eu vou ter só uma linha de código, então eu vou pôr uma função, um arrow function single line, que então vai ser componente finalizou. Okay? O que isso vai acontecer? Então, eu tenho aqui na consola, ele iniciou. Aqui parece estar fazendo muitas coisas. Não, tá certo. Deixa eu ver de novo. Okay. Eu entro aqui no meu site. Está começando a ficar lento. Também o horário aqui começa a ficar, no final do dia, o pessoal a internet começa a ficar mais lenta. Então, o meu componente iniciou, está aqui ele. E quando eu mudo de página, olha, meu componente finalizou. Okay. Então, quando eu retorno, na minha função do useEffect, eu retorno uma outra função, ele executa essa função quando eu concluo o meu componente, aqui no caso do array vazio, né? Então, essa aqui eu posso detectar, executar algum código quando o meu componente ele finaliza. Isso é um pouco mais raro de se usar, tá bem? Então, pronto, é só título mais de curiosidade que isso existe. A gente pode controlar então o ciclo de vida, aqui que entra a lógica de ciclo de vida do componente. A gente controla quando o componente inicia e quando ele finaliza. Então agora, se eu voltar na página de produtos, iniciou novamente. E se eu mudar, então finalizou. Iniciou, finalizou. Iniciou, finalizou. Okay? E aqui dentro, então, depois tem aquele use effect que limita que trabalha aqui com o meu state para controlar aqui a limitação. Até aqui, pessoal. Tranquilo? Dúvidas? Crise existencial? Complicado? Fácil? O que acha? Mais ou menos. Isso, na prática, é bom que pareça fácil, mas na prática a porca torce o rabo. É. De resto aí, pessoal, alguém já tinha visto aqui essa lógica dos states e os effects? Quem já estava estudando React? Já tinham, né? E tinha entendido bem? Entenderam melhor agora? Tem dúvidas? Já tinham colocado isso em prática? Ainda não sabia esse do return do use effect, do desmontar o componente. Ah, ok. É mais difícil se ver, né? Pouco a gente explica esse truquezinho. Também é raro a utilização disso. Há situações que a gente utiliza, mas é um pouquinho raro. Luciano e Bianca, já tinham visto React antes? Já vi algumas coisas. Também, uma basezinha, uma noçãozinha.
Ok. Mas eu achava muito confuso as explicações, muito estranhas. Tá melhorando aqui. Tá melhorando? Também isso, Tá isso vem. melhorando a cabeça. Tá preenchendo as lacunas. Eu também sinto a mesma coisa. Boa. Também é um pouco de persistência aqui, de ir tendo várias explicações e várias situações em prática, e a gente vai entendendo melhor como é que isso vai sendo encaixado aqui, utilizado. Então eu vou elaborar isso um pouco mais, ok? Vou deixar isso assim. E aqui com outro. Aqui eu vou até mover lá para baixo, né? Como é óbvio, a gente podia pôr aqui em cima. Então vou deixar esse exemplo aqui assim, para a gente ter a diferença, duas formas de fazer as coisas. Então aqui, se for menor ou igual, faz o tal return, né? É assim que tá. Beleza. Mais uma vez, pronto, é aquela situação que a gente falou outra vez, que era ter as validações primeiros e retornar para depois ter o nosso código, né? Então é uma forma de fazer assim. Podia ser ao contrário, o if está aqui dentro o set contador, mas também assim é bacana. Se a gente tiver mais código, é útil dessa forma. Agora vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui uma página que é de produtos, né? Esses produtos precisam vir de algum lado. Então, para esses produtos funcionarem, a gente tem aqui um formulário que já está criado. Ixi, eu perdi a sessão. Está com um zoom enorme aqui. Aqui para reduzir também um pouco. Beleza. Então eu tenho aqui os meus produtos. E esses produtos eles têm uma série de coisas. Tem nome, preço, imagem, descrição, né? Tem aqui uma série de dados. Eu também já tenho aqui um server. Eu tenho aqui um server service. Então já tem aqui um product list, ok? Ele provoca então aqui a listagem dos meus produtos, como aqui o nome do produto como name, o price, né, descrição description e por aí fora, né? Então tá aqui a minha queryzinha retornando aqui. Então vamos ver se esse cara funciona. Então service product list e é um get. Então a gente pode chamar direto aqui na URL. Então, service product list. Então, temos aqui já os dados. Como é agora que eu trabalho com isso? Utilizando ali useState, useEffect e um outro cara, que é o Netuno Service Client, que é esse carinha aqui. Esse aqui é um módulo do Netuno para facilitar a integração com o back-end, né? Tá, o código no GitHub está por aqui, cadê? Aqui. E aqui tem aqui os exemplos, também tem lá ali no NPM. Então, ele facilita aqui a integração aqui com os nossos serviços, né? Esse Service Client ele já é inicializado aqui dentro do Couar, né? Aqui direto no nosso endereço de back-end. Então, a gente não precisa fazer ali muita coisa. Quando a gente configura um novo Couar, a gente tem que acertar, acho eu, aqui no Development JSON, qual é a URL do nosso serviço, ok? Na configuração aqui da API do Netuno. Então, aqui o endereço da API e qual vai ser o prefixo. Com isso aqui, ele vai carregar o client service, o service client, aliás, o service client já com esse endereço. Okay? Então, aqui eu tenho que ter atenção em colocar o endereço correto do meu container, né? Aqui é a porta do meu Netuno. Então, beleza. Aqui está configurado. Deixa eu fechar aqui, tem muita coisa aberta e abrir aqui de novo. Aqui o list não preciso mais. Então, a gente já tem um serviço para consumir. Bem, eu já tenho aqui esse exemplo do contador e tal. Vou deixar isso aqui para já. E vou criar um subcomponente, que então vai ser a minha lista. Então, products list. Vai ser list mesmo. Então, aqui dentro, então, vou ter o meu index desse componente. A gente já sabe,
sempre que cria um componente, é function list, aqui parênteses, depois, e faz aqui o return não, export default list, e aqui dentro, então, vai ser um return, e nesse return, botei para já um div, vou pegar o jeito disso, e aqui é a minha listagem, produtos. Então, para incluir esse meu subcomponente React aqui no meu componente principal, tem aqui list. Né? Ele vai, olha, ele detectou um list dentro do anti-design, não é esse cara. É esse aqui de baixo, ponto barra list, né? Pronto. Escolhi esse, fechei aqui a minha tag, e aí vamos ver onde é que ele importou. Importou depois do less, mal. Então, subir assim é melhor. Primeiro os globais, depois interno, por último less. Ok? Feito isso, vamos ver se funciona. Está aqui, já está importando. Beleza. Agora vamos tentar fazer aqui a nossa listagem. Como é uma lista, eu vou tentar utilizar aqui então, sei lá, a tag L. Então aqui vai ter os meus LIs. Mania de fazer daquele jeito. E aí, tá aqui como bullets. Ah, mas antes ainda, deixa eu pôr o div na mesma. Que aí eu coloco aqui um outro título. Que ele não consegue pegar, né? E aí eu tenho que fazer aqui um import typograph from d, então const title, e aqui eu vou pôr igual typograph, beleza. E o level aqui vai ser então level, sei lá, level, não é isso, level 3. Ver como é que isso ficou. Tá aqui, listagem. Deixa eu fechar isso aqui, não preciso. Beleza. Ainda o anti-design tem uma coisinha que é o divider, que é bacana. A gente pode pôr aqui então um divider. Aliás, isso aqui até convencer no outro, ok? Porque isso faz parte de uma estrutura da página. Então quem controla melhor a estrutura é aqui em cima na minha página de produtos. Então aqui posso pôr o meu divider. E aí aqui sim, vou colocar aqui antes na listagem. Se eu quiser mudar o layout, fica mais fácil do que ter que mexer lá internamente. Ok, daí divider, põe aqui essa linhazinha. Aqui nessa parte. Beleza. Bem, para eu consumir o meu serviço, então eu vou fazer o quê? Eu quero que quando o meu componente seja iniciado, ele consuma, chama ali a API. E para chamar a API, vai executar um código parecido com esse, né? Fazer um get e pegar aqui os dados do JSON que é retornado. Okay? Então, como que eu programo aqui algo na construção do meu componente? O que eu tenho que fazer aqui? Alguma sugestão? Use effect. Use effect. Primeira coisa, importá-lo, né? Importa, então, use effect. Okay. Então aqui, use effect. E aqui agora eu posso chamar a tal código da minha API. Correto? O que falta aqui, pessoal? O array. Muito bom. Por aí. Ok. Então, para importar aqui o meu service, okay? No Netuno tem essa mania que as coisas do Netuno têm um underscore na frente.
Foi isso baseado também na parte do back-end, né? Que a gente tem tudo no Netuno com o underscore, né? Então, aqui no back-end, no service, a gente tem aqui no list, aqui as coisas, a parte low-code do Netuno começa sempre com underline, né? Foi o padrão que foi adotado. Então, aqui no front-end acaba por ir a mesma lógica. Okay? Aí, então aqui esse request, a gente pode pegar aqui esse exemplo. Cadê onde que eu tinha? Aqui. E colocar aqui. Beleza. Então, o que eu tenho que alterar aqui? A URL. Que vai ser essa aqui, né? Então, o que é que acontece? Esse services já está lá na minha configuração do endereço da minha API. Né? Se eu for ver lá em cima, aqui no Development J, esse clique está meio ferrado. Ok, ele já está incluindo aqui o service. Então, eu só preciso informar do service para frente. Okay. Então, do service para frente, eu vou ter o quê? Vou ter product e list. Okay? Esses dois aqui. Então, esse aqui não preciso. Foi só product list. Qual é os dados que eu tenho que enviar para o meu serviço? Nada, né? É um get, está recebendo nada, ele já retorna logo esse JSON. Então, beleza, não preciso mandar nada. No sucesso, ele vai responder aqui: service response text JSON. Aqui até foi como error. Então, vamos ver se isso já funciona. Okay? Olha só, já tem então a minha resposta em JSON consumindo a minha API. Se eu ver aqui no network, vamos fazer aqui um reload para ele pegar. Okay? Ele já puxa aqui os dois, mas aqui eu tenho o all para ter tudo. Aqui o get e aqui parece ser esse daqui, aqui list, né? Mas temos aqui o XHR. O XHR ele mostra só as chamadas de Ajax. Okay? Então as chamadas API é onde a gente vê aqui no XHR. E aqui a gente tem então esses filtros. E aqui no caso o XHR é mais útil para nós. Esse options é executado na situação aqui do CORS, que é o Cross Resource Sharing. CORS, o outro eu não me lembro. CORS, Cross Origin Resource Sharing. Okay? Que é para... Porque que acontece? O front-end está executando aqui na porta 30, termina com 30, e o back-end está executando com a porta 90, né, que nosso serviço está aqui com a porta 90. Então, é como se fossem dois endereços diferentes, sites diferentes. Então, para isso, é preciso ter aqui uma validação que o browser faz antes, porque a gente não pode roubar código de outros sites. Okay? Então, entra aqui essa lógica do CORS, que dá a informação se, ok, esse site pode consumir recursos do meu, sim ou não, é o options que diz isso. Okay? Se retornar o 200 ok, então ele pode fazer a outra chamada do get, senão ele nem faz. Aí tem uma situação aqui interna também no Netuno para configurar isso e tal. Já agora, a título de curiosidade, isso fica aqui na configuração. A gente vai falar disso no futuro outra vez, também. Isso acaba por ser algo bem importante. Tem que estar por aqui, em algum lado. Aqui, course. Okay? Então ele está permitindo tudo. Qualquer coisa, qualquer site que chamar aqui o Netuno, ele vai permitir, vai dizer que ok, pode executar. Então, beleza. Mas o que nos interessa é esse get, né, que é o product list, que é o nosso carinha. Que então, o que ele responde? Resposta aqui, então ele resposta o nosso JSON. A gente forma aqui o código-fonte, o rol, ou então aqui a nossa estrutura. Então a gente tem esse objeto, que é retornado. Aliás, uma lista, um array, que é retornado, com vários objetos que temos então a estrutura do produto, que vem daquela query, que é executada em back-end. Então temos aqui o name e o description. Okay? Temos name e description. Então está funcionando. Só que não aparece nada aqui no nossa página. Tristeza, né? Como é que a gente faz aparecer agora aqui? Então repara o seguinte.
o que apareceu aqui no terminal? Vamos voltar aqui. Terminal não, aqui na console. Okay? Ele executou aqui o service response JSON. Qual é a linha? Linha 19. Né? Tá aqui linha 19, index 2.19. Se eu clicar aqui, ele vai? Será esperto o suficiente? Não é que foi? Boa. Então, aqui até temos a nossa estrutura de código toda. Né? Então, quem executou foi aqui na linha 19, aqui, esse carinha. Que o valor que está no console log é esse aqui, response.json. Né? Response.json, então esse cara aqui. O que ele é? Ele é um array. Está aqui, claro, pessoal? Perguntas, dúvidas? Se não há dúvidas, então agora, como é que eu coloco esse array para aparecer aqui na minha página? Então, pode percorrer ele, né? E retornar um, um outro array de elementos. Que quer outro array ser, de elementos. por exemplo, usando a função map. Isso no caso seria no HTML e para antes também precisaria guardar ele no state. Ok. A linha de raciocínio está correta. Ou seja, a gente precisa então do state, certo? Antes de mais, veja, a gente vai. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente vai fazer um for aqui no HTML, mas para a gente conseguir fazer o for no HTML, a gente vai ter que guardar isso no state. É isso? No caso, não seria um for. Sim, seria o map, né? Isso. Beleza. Alguém tem outra sugestão? Concordam? Não concordam? Concorda, isso aí mesmo. É daquela, né, Christian? Se errar, tá todo mundo errado. Se todo acertar, mundo pelo menos sabe. não sou o único errado. É. Não acerto, vai, mas pronto, não erro junto. Beleza. Tá certo, pessoal. A lógica é mesmo essa, ok? Muito bom. Agora o Gabriel entendeu bem, tá explicando bem. Provavelmente já estudou bastante antes para ter aqui essa noção antes. Ou expliquei muito bem. Vocês estão pegando aqui meio de primeira, ok? Que eu duvido um pouco. Porque eu já expliquei isso várias vezes e o pessoal costuma ter alguma dificuldade com isso. Mas é isso, ou seja, a gente recebe algo aqui no UseEffect, a gente está consumindo uma API. Pessoal, isso é o prato de cada dia aqui programando em React. Né? Isso é o tempo todo a gente está fazendo isso. O tempo todo. Tá? A gente está integrando, nosso front-end, se não tiver API, ele é engessado, ele não faz nada de tão útil, né? É algo que é só meramente leitura, né? Só funciona ali no cliente. Então, para a gente ter um front-end assim mais elaborado, ele vai ter que comunicar com o nosso back-end através da API, e a API, por sua vez, vai manipular a base de dados e nos fornecer dados e pegar nesses dados que a gente envia e armazenar em base de dados, né? Então, fazer aqui essa manipulação. E tem que passar por todo esse fluxo. Então, no dia a dia, a gente está integrando aqui diversos serviços de API. A gente está chamando um serviço de API num on-click da vida. Estamos aqui num on-incrementa, que tem que chamar um serviço da API para guardar em base de dados. Depois a gente está pegando aqui um list para listar aqui os dados e vai embora. Né? Daí, para listar os dados, a gente vai usar aqui o UseEffect. Então, o que acontece? Quando a gente obtém dados da nossa API, nós estamos recebendo alguma informação, essa informação vai morrer aqui no código. Não, ela vai ter que vir para a tela, ela vai ter que entrar aqui na tela de alguma forma. E para entrar nessa tela, então, o useState é crítico. É através do useState que a gente vai conseguir injetar aqui na nossa renderização do componente para sair aqui no meio do HTML e aparecer na tela. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu const, né? E então o meu const vai ter um lista e um setList. Ok, vou pôr em inglês. Vou ficar tudo lista.
E aqui use state. 0. Começa com 0 aqui. O que seria melhor? Meu valor inicial. Nada? Também pode ser nada. Um array vazio. Um array vazio. Por quê? Porque vai ser o mesmo tipo de dado que vai ser retornado da API. Beleza. Mas uma resposta mais assertiva seria dizer então que se eu estiver iniciando com um array, então o meu list.map vai existir sempre. Se eu não estiver iniciando com array, aí esse list.map vai dar erro. Não vai existir, né? Como é que funciona o map? Então o map, ele mapeia aqui, mapeia para cada item do nosso array e para outra coisa, né? Então a gente recebe aqui o nosso item da nossa lista, que depois vai retornar então aqui uma nova estrutura, né? Vou fazer aqui o return. Esse return ele vai retornar então o quê? Um div. E esse div a gente pode então transformar aqui para outra coisinha. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aí a gente pode retornar aqui esse item. Ah não, a gente está dentro do L, né? Então aqui vai ser um LI. Então aqui a gente tem que um name, né? Vamos ver se já funciona. Opa, o que está faltando aqui? O que está faltando, pessoal? Atualizar o estado, Como? o setlist, ali no if do response.json. Ok. Então aqui atualizar o estado. Setlist. Está atualizado o estado. Não. Aí passa o response.json na função. Então, o meu novo array, né, eu vou substituir o array vazio pelo array que a minha API me fornece. E com isso, quando a primeira vez ele vai ter um array vazio, então ele não vai listar nada, esse map vai tá vazio, né, então vai ser o L com a tag vazia. E depois chama a API, leva o seu tempo para chamar a API, então atualiza aqui o list. Outra vez com o retorno do que veio na minha API, o JSON que veio. E olha, funcionou. Beleza? Simples, né, pessoal? Agora eu quero pôr o preço. Como é que faço pôr o preço? Então, traço, injeto o código, item.price. E vou trabalhando aqui na renderização dos meus dados. Já tem aqui o preço. Okay. Como é que eu posso simplificar esse código aqui do meu map? Alguma sugestão? Retirar o return e em vez das chaves que definem o corpo da função, botar um parênteses. Então seria algo assim, né? Isso. E aí eu posso puxar o Hadouken aqui mais para trás, né? Já não lembro. O Hadouken. Aqui. Aqui a gente vai ter sempre, né? Não tem muito jeito. Também é muito comum a gente fazer assim, dessa forma. Okay? Para evitar mais uma indentação. Okay? Aí também o pessoal faz dessa forma. É para ficar mais numa linha de código. A gente pode ir zipando isso o máximo que der. Aqui eu já não curto muito, okay? Porque daí a gente começa a ter uma linha muito comprida, okay, de código. Okay?
E acho que dificulta aqui um pouco a leitura também. Ok? Então eu prefiro ter a coisa assim. Então, qual que é a diferença? Porque assim, os nossos componentes não devem ter muita coisa. Então, dá para ter aqui um código aqui com um pouco mais de linhas para fazer aqui uma série de coisas. Repara que a gente só tem 30 e poucas linhas, 40, a gente já consumiu a API, obteve dados, processa aqui o render e vai embora. Aqui, repara que eu tenho aqui uma tag fora aqui desse código do map, né? Que ela aparece então aqui no fim. Né? Aparece aqui depois, ele vai incluindo. Que foi uma lógica parecida que a gente fez na aula anterior, injetando lá no base, que mostrei no início da aula também, de hoje, a questão a gente injeta aqui um array, né? Isso aqui há de ser um array ou um elemento aqui, e depois a gente adiciona aqui outras coisas, ok? Então a gente pode, a nossa raiz, nosso return, tem que retornar uma única tag, mas depois a gente pode ter diversas tags, né? Uma embaixo da outra e por aí fora. Isso tem a ver com aquela estrutura em árvore que a gente já falou várias vezes nela. Beleza. Então aqui o map, ele está recebendo um objeto que tem os dados aqui de cada um dos itens do nosso array, aqui de cada produto. E aí com essa informação é passada aqui para dentro da função que a gente tem aqui e processa aqui o ali. Como é que a gente pode simplificar esse código aqui? Vou ser mais específico. Como é que eu posso remover a palavra item aqui desse meu código? Usando desestruturação no parâmetro da função. Ok, muito bom. É isso mesmo. Então aqui eu posso ter o name, vírgula, price. E aí já não preciso aqui do item repetido. Vou pôr aqui uma chave a mais. Exatamente. Okay. Então isso faz o quê? Eu, em vez de ter o meu item e depois ter que fazer item ponto, item ponto, item ponto, eu já posso desestruturar, já criando direto as minhas variáveis, né? Que vão ter o valor das chaves do meu objeto. Então isso é a mesma coisa que eu ter aqui um const igual name, dois pontos, nome, price, dois pontos, preço, né? Okay? Então, ele já desestrutura e faz assim. A mesma coisa aqui, né? Aqui ele está pegando como se fosse um array, né? Que eu tenho então aqui o elemento o 1 e o 2. Então aqui ele já pega o primeiro item e o segundo item do array. Aqui ele pega então a chave que tem o mesmo nome e aqui a chave que tem o outro nome. A diferença é chaves ou colchetes. Colchetes, array, chaves, objeto. Então, beleza. Vou começar a limpar ponto e vírgula da minha vida. Sempre fiquei com essa mania agora dos pontos e vírgulas. Pessoal, eu tô com a mania, mas vocês façam como quiserem, tá bem? Isso, ponto e vírgula não é o crítico. Mas o Python tá tão na moda ultimamente, tá ficando a linguagem mais usada do mundo aí. Então, Python não tem ponto e vírgula, vamos imitar o Python. Aí o que acontece? Eu vou limpar aqui esse lixo também, para ter aqui limpinho. Então, para cada item do meu array, cada itemzinho, cada objeto, ele está sendo transformado então naquelas tags ali do li. Então, o meu map ele retorna sempre quantos itens? Ou seja, esse map ele retorna um array na mesma. Ele faz uma transformação do array. Ou seja, o array entra de uma forma, a gente controla que vai sair de outra, através de uma manipulação item a item. Então, se eu tiver 10 elementos no meu array, ele vai retornar também 10 elementos transformados. Por isso que o map é muito utilizado aqui. Enquanto que o for each ele não retorna nada. Okay? Se eu usar aqui o for each, ele não me ajuda, não retorna nada. Okay? Vai ficar aqui vazio. Então é o map que facilita aqui a vida, a gente já tem um loop, né? uma interação dentro aqui
da renderização do nosso componente aqui no return. Então, pessoal, até aqui. Dúvidas? Nenhuma? Então vamos brincar um pouquinho mais. Então, eu quero agora pôr um loading. Vamos supor que o meu componente demora algum tempinho para processar. Como é que ele demora algum tempo? Ah, a minha internet está extremamente lenta. Então, a minha internet está levando 5 segundos para carregar. Então, se eu vim aqui, não vou sair. Principal, né? Vamos lá, principal. Voltei para os produtos, olha essa listagem. Ixi. 1, 2, 3, ah, veio, finalmente tem os dados, né? Tá demorando tempo isso, tá lento. Se eu vou ver aqui em Network, então, olha aqui, retornou os dados. Não, está retornando ainda, está processando. Okay? Retornou finalmente e cadê aqui? Queria ver aqui timings aqui. Okay? Demorou, ficou em queue, demorou 5 segundos aqui, olha só. Waiting, 5 segundos à espera. Ixi, tempo pra caramba. Enquanto isso, o pobre do usuário está aqui olhando para a tela. Ah, não carrega a listagem. Ih, tá bugado o site. Vou embora, tchau. Entendeu? Ih, tá bugado, não carrega. Vou embora, tchau. Então, o que é bom a gente fazer sempre que a gente tem uma integração com a API? A API pode estar rápida, mas um dia ela pode começar a ficar um pouquinho lenta. Dependendo da ligação até do usuário. Se o usuário estiver com a internet dele própria lenta, também vai demorar aqui um pouquinho mais para processar. Então, da mesma forma que a gente tem aqui no site esse loadzinho indicando que está carregando, né? Convém que eu tenha também aqui um loading aqui no meu código. Como é que eu injeto um loading agora? O anti-design ele tem o spin. Okay? Ele tem aqui um spin, que é esse cara aqui. Componentes. E a gente tem aqui algures por aí afora. Deve ter aqui na pesquisa. Não estou vendo. Spin. Ok, tá aqui. Okay. Tem esses bonequinhos aqui, está carregado. Okay. Ele tem 3 tamanhos, tem aqui esse grandinho, que é o large. Okay. Beleza. Então a gente pode vir aqui e colocar aqui em return spin. Okay. Se você colocar isso assim, agora está sempre aqui carregando. Nunca mais acaba. Beleza, está retornando agora de cima e não de baixo. Como é que eu controlo agora o carregamento? Como é que eu podia fazer isso? Alguma ideia? Para controlar a exibição do spin, pode fazer uma condicional no HTML. Aí, tipo, ter um estado para verificando se... Na verdade, é um estado não. Verificar se o... criar um estado que para saber se a request ainda tá... Se ela já foi ou não respondida. Aí, quando ela for respondida, esse estado ele pode, por exemplo, ficar para false. E aí, o spin vai parar de ser renderizado. Uhum. Muito bom. Outra forma que a gente podia fazer isso. Alguma ideia, pessoal? O Gabriel está sempre aqui debitando ideias. É sinal que... Como é que é? Luciana, Christian, Bianca também, como é que é? Surge alguma ideia? Complicou. Sei não. Então atenção aí, pessoal. Okay? Agora eu vou tentar complicar um pouquinho mais aqui para a gente ter aqui algumas noções do que a gente pode fazer aqui com o código. Okay? Dá para fazer muita coisa.
Só são algumas possibilidades, há muitas mais. Uma forma de eu simplificar o que o Gabriel explicou é eu utilizar aqui o meu array, né? Se o meu array está vazio, então eu posso fazer o seguinte: if list.length igual a zero, retorna isso. Se não, retorna o meu código, né? O outro código. Vamos ver se funciona. Ok? Está processando. Cinco, ok? Aí mostra. Mas funcionou. Qual que é o problema desse código? Alguém vê algum problema nisso? Dependendo da quantidade de informações que tiver no array, demora mais. Ok, mas enquanto ele demorar, ele pode demorar 10, 20 segundos, ele vai estar mostrando ali a rodinha para o usuário, né? O problema tem um pouco a ver aqui tem a ver com a comunicação com a API, mas é o seguinte: imagina que a API retorna um array vazio. Tipo, não há produtos. Então a minha lista de produtos vai ser vazia. Aí quando é que isso aqui vai acabar? A rodinha. Não vai acabar nunca, né? Porque vai ser sempre zero. Então, dessa forma, eu não estou indicando o real, que está à espera de uma resposta da API. Está carregando algo. Esse algo já pode ter sido carregado, que é vazio, e aí continua entrando aqui nesse if. E continua aqui, então ele faz aqui o set list com array vazio e entra aqui nesse if e continua mostrando ali o spin. Então, para resolver isso bem, outro problema que tem aqui nesse código é o seguinte: essa rodinha, ela está sendo apresentada aonde? Aqui. O que está carregando? O usuário não sabe. Ah, não deve estar carregando qualquer coisa, não interessa, vou embora. Eu não sei que é a listagem de produtos, que eu tenho uma lista de produtos aqui para ver. Então convém eu contextualizar o que está sendo carregado. Então esse if aqui fora não seria muito bom fazer desse jeito. Então uma forma de fazer ele é eu aqui dentro. Eu posso fazer assim: list.length, okay, igual a zero, e spin large igual, okay, size large. Okay. Então essa forma aqui com as condições ternárias, eu podia também pôr aqui interrogação, dois pontos null, né? Também posso fazer assim, uma condição ternária, né? Também funciona. Deixa eu tirar agora aqui esse if. Vamos lá. Então ele está aqui funcionando dentro da listagem, agora ali no meio do render. E aí, ali passados 5 segundos, carrega aqui os meus dados. Qual que é o problema aqui Por que eu tenho que fazer dessa forma aqui? Porque eu não consigo ter um bloco de código como um if. Da mesma forma, eu não consigo pôr aqui um for, okay? Ou um while, um switch, o que for. Então aqui dentro, a forma que eu tenho é utilizando para condições, eu fazer as condições ternárias e para os loops, para as iterações, utilizar então a função do map, para poder retornar uma estrutura HTML baseada nos dados. Se eu usar o operador AND aqui, então se essa condição for verdadeira e isso aqui for diferente de null, né, ou qualquer coisa, ele vai retornar o que tiver aqui. Então isso aqui é um truque que funciona em JavaScript. Isso aqui é muito particular aqui do JavaScript. Então, mas esse funcionamento, essa lógica interna do JavaScript, eu posso tirar proveito aqui na renderização do React. Então, da mesma forma, eu posso aproveitar aqui, olha, enquanto meu list length, né, só quando o meu list length for diferente de zero, e então processa aqui o meu L. Okay? Então aqui também seria uma forma, aqui também pode ser feito do outro jeito, que é aqui, deixa eu ver como ele fica. Dois lados.
E daí aqui assim. Também há esse tipo de estruturação de código. Então, beleza. Isso para quê? Para eu não ter essa tag, o L, assim à toa no HTML, vazia. Então, só vai renderizar a tag quando a minha lista for carregada. Porque imagine que eu tinha aqui um style, e aqui um outro objeto, né, de JavaScript, com as definições de CSS. Então aqui eu vou ter despx solid yellow, sei lá, uma coisa assim. Deixa eu tirar aqui isso, então, pra gente ver. Então, repara que ele está aqui, essa borda. Quando eu volto, está aqui esse amarelo. Ou seja, o L está sendo renderizado. Então, dessa outra forma, eu vou fazer com que o L não entre na renderização enquanto a lista não tiver dados. Então, vamos ver? Agora aqui o L não existe. Somente quando houver informação, aí ele entra. Mas continua ainda o problema de que a minha API pode retornar vazio, um array vazio. Então, isso aqui não funciona direito. É uma condição falha, né? Porque o meu array ele pode ser vazio aqui na resposta da minha API. Para eu resolver isso, é o que o Gabriel tinha sugerido. A gente criar um outro state, então aqui um loading, por exemplo, que vai ter então um setLoading. Okay? E aí eu tenho que use state. Então ele começa como true. Então ele inicia carregando. Olha, já inicia como true para fazer ali o carregamento. E quando ele concluir aqui a comunicação com a API, né, quando a gente obter aqui uma resposta, ele fica como false. Né? Até posso pôr aqui em cima como false. Outra coisa que eu devo fazer... Ok, vamos fazer assim para já. E agora o que acontece? Eu tenho aqui um true, né? Então, em vez de validar o tamanho do meu array, eu valido aqui o meu state de loading. Okay? Agora o meu loading é mais fiável. Ele está realmente fazendo uma comunicação com a API. Quando a API retornar dados, mesmo que seja um array vazio, desliga os spins. Ele desliga o spin e retorna. Okay? Aqui seria o diferente, né? Diferente de load, ou seja, se for false. Tá errado. Christian, queres falar alguma coisa? Não, ué, desmutou sozinho. Deu sono aí? Deixa eu ver aqui. Loading. Tal, agora apareceu. Como é que eu melhoro isso? A minha API, ela pode retornar algum erro. Né? Eu posso, por exemplo, ter aqui alguma falha no código. Se eu tiver aqui alguma falha no código, o meu loading nunca acaba. Tá? Aqui, se eu tiver aqui a minha console, olha, service error. Então tem aqui o service error, aqui na linha 27 do meu index, que é essa linha 27, aqui, olha, service error aqui embaixo. Então, na situação de erro, eu também devo desligar o meu loading. Só isso, pessoal? Convém fazer mais alguma coisa? O que vocês acham? Só desligar o loading, tá bom? Okay. Ele desligou aqui o loading e beleza. E o usuário fica assim, com uma coisa vazia. Uma coisa que a gente deve fazer sempre é notificar o usuário. Okay? Isso é importantíssimo. A gente trabalha com front-end, a gente deve sempre notificar o usuário. Para o usuário saber que houve um erro ou aconteceu com sucesso. Okay? Então, para dar um erro para o usuário, a gente usa o notification. O anti-design tem aqui um notification. Deixa eu pegar aqui, notification. Esse carinha aqui. E aí, aqui com Notification, a gente pode mandar aqui umas mensagens para a tela. Okay? Isso é muito simples de utilizar, então não custa nada a gente pôr no nosso código. Okay? Então, eu vou pegar aqui um
um simples. Ok. Aqui o open, por exemplo, que vai ser então eu importar aqui o notification. Então aqui no caso de erro, eu retorno para o usuário aqui no clique eu não preciso. E aí aqui no description eu coloco o meu texto. Erro. Não, aqui eu coloco o quê? Listagem de produtos. Então aqui eu vou dizer que houve uma falha. Houve uma falha no carregamento da listagem. Okay? Então pode estar offline, o usuário pode ter perdido a internet dele, a API pode ter não está funcionando. Okay? Então listagem de produtos, houve uma falha no carregamento da listagem. Beleza. Só que para ficar melhor visualmente, então a gente tem aqui o error. Então aqui com o error, a gente sinaliza logo que deu um alerta aqui mais grave. Olha, houve aqui um erro no carregamento da listagem. Então agora o usuário já sabe que isso aconteceu. Outra coisa bacana de fazer deixa eu tirar aqui essa borda aqui amarela, fica mais bonitinho. No caso, ou seja, deu aqui um erro, a listagem está aqui vazia, e então, se não está carregando e está mostrando a listagem, né, e aqui o list.length é maior que 0, e retorna aquilo. Caso contrário, ele vai retornar aqui então se for igual a 0, então vai retornar aqui um P, que é não há produtos disponíveis no momento. Então, deu erro, olha, não há produtos disponíveis no momento. Mas vamos supor que então a nossa API retornou algo com sucesso. Passou aqui, sei lá, 2 segundos. Então, meu output vai ser então um array vazio. Okay. E no caso de ser um array vazio, 1, 2, okay, não há produtos de momento. Ou seja, não apareceu a mensagem de erro e retornou uma lista vazia. E eu estou dizendo para o usuário, está aqui uma lista vazia, não há nada disponível no momento. Se eu tiver um erro, então volta aqui o comportamento anterior, que sinaliza para o usuário. Pessoal, esses dois mecanismos que eu fiz, okay? Tanto tratar o erro da API e sinalizar para o usuário, como informar que a lista está vazia, isso é importantíssimo a gente fazer sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque um dia a lista não tem dados, e aí vai ter uma mensagem própria para o usuário. Um dia a nossa API vai dar erro, e aí vai ter uma mensagem própria para o usuário, para pedir suporte. E também aqui a questão do loading é muito importante sinalizar que tem que ser o que está sendo processado aqui para o usuário. Beleza? Deu para dar um nó no cérebro? Deu para cansar? Deu para aprender alguma coisa? Boas práticas, ficou claro aqui? O que acham? Por alto deu para entender. Deixar mais intuitivo para o cliente, caso ocorra alguma falha interna. Yeah. É normal, às vezes, a gente esquecer aqui uns detalhes, né? Às vezes implementa várias chamadas API, esquece de ficar pondo ali as mensagens de erro, esquece aqui de um loading, esquece aqui de uma mensagem quando as coisas estão vazias, esse tipo de coisa vai acontecendo porque a gente é humano, né?
mas a gente tem que ligar aqui o alerta para a gente tentar fazer sempre o melhor e contemplar essas áreas todas. É pensar como usuário usando a ferramenta. Quanto mais experiência a gente tem, mais proativo a gente é no código para mitigar situações problemáticas que podem surgir no futuro. A gente tem uma visão antecipada de situações que podem acontecer no futuro. A gente já programa mitigando essas situações. Quando a gente não sabe muito, então a gente só vai e faz o básico ali para a coisa funcionar e vira a página e vai embora, né? Então, eu tentei aqui trazer um exemplo mais completo para vocês entenderem bem como é que se monta, então, a integração aqui com o serviço. Não dá muito trabalho, né? Acrescentar o loading é algo relativamente simples, entendendo a lógica do state. É seguir aqui a lógica, né? E colocar ali o state. E essas condições aqui, jogando com essas condições, vai caprichando ali na tela o comportamento. E usar aqui, no caso do design, o spin, notificação, né, e tal, tudo muito simples. E tá ali uma mão na roda e fica facinho a gente trabalhar com isso tudo. Que mais? Acho que é isso, pessoal. Se não há mais dúvidas, vamos fazer então um intervalo e a gente volta depois aí com a atividade. Beleza? 15 minutinhos, depois a gente volta aí. Até já! Eu vou.